Glória a Deus. Quero que você abra a sua Bíblia, Números. Números 25. Do verso 1 em diante. Aleluia. Deus tem as suas formas e maneiras para se manifestar, para agir nas nossas vidas, para agir na sua vida. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Aleluia. E essa é a maior dificuldade do homem entender, assim como a Lília ministrou aqui no início, assim como a Silvana ministrou. Aleluia. Por isso, e é o que eu quero falar nessa noite, a maior dificuldade do ser humano hoje é saber que Deus tem a sua forma de agir. Deus tem a sua forma de manifestar. Deus tem a sua forma de se aparecer, né, nas nossas vidas. Deus tem a sua maneira de aparecer. E a maior dificuldade do ser humano, querido, é isso. É isso. Porque a Bíblia diz assim que... como é que é aquele louvor do Fernandinho? Como é que é, Lília? Você ministrou domingo? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz. Então, qual que é a maneira dele? Tem que bater na porta. Se alguém bater, é a maneira que ele tem para que o homem venha até a ele. E entenda isso, meu irmão, essa é a maior dificuldade do ser humano, entender para poder receber o que o Senhor tem em nome de Jesus. Você crê que aqui, neste lugar, nesse ambiente que você está, o Senhor é a maneira do Senhor agir? Você acredita nisso, irmão? É a maneira do Senhor se manifestar na igreja. Então, se nós entendermos que o Senhor tem a sua maneira de manifestar, se o Senhor tem a maneira dele de se apresentar a nós, meu irmão, nós temos que sair de casa e correndo mesmo para vir buscar o Senhor. Mas tem a dificuldade. E a dificuldade representa o que mesmo? Pecado, querido. Não é o pecado em si de transgredir a Deus, mas é o pecado da dificuldade de saber que Deus tem uma maneira e uma forma de se manifestar. E eu fiquei pensando, meu Deus, que maneira Abraão encontrou para se sentir bem? Que forma que Abraão encontrou para se sentir feliz? Tendo Isaac. E a visão de Abraão era que Isaac era a maneira que Abraão encontrou para se sentir bem, para se sentir que Deus havia se manifestado na vida dele. Mas Deus não queria dessa forma. Deus estava pensando em outra maneira, para que ele experimentasse o que mesmo, queridos? O Jeová Jireh, o Deus da providência. Então Deus pegou Abraão e levou ele para o monte Horebe. Deus levou ele lá para cima, mas ele teve que levar Isaac. Por que ele teve que levar Isaac mesmo? Porque foi a maneira e a forma que Deus tinha para trazer Abraão ao monte, e ali, se Abraão não tivesse entregado a Isaac, o que vocês acham que teria acontecido? Nada. Então, hoje,
é a mesma coisa, querido. Se você vem à igreja, se você vem ao Monte Horebe, mas se você tem ainda no seu coração as tuas formas e maneiras de achar que Deus vai se manifestar, Ele não vai. Sabe por que Ele não vai? Mostra a nossa dificuldade para com Deus. Mostra o nosso distanciamento para com Deus. E eu fiquei pensando, meu Deus, nos ajuda. Nos ajuda. Como eu preguei no dízimo e oferta domingo, as pessoas têm a maior facilidade de sair do lugar aonde Deus a colocou para abençoar, querido. Porque as pessoas começam a achar muitas formas e maneiras dele mesmo. E começa a procurar meios, começa a querer saber demais, mas fora daquilo que são as formas de Deus, as maneiras de Deus, os meios de Deus. E eles começam a procurar o quê? Os seus meios. E querendo encontrar os seus meios, começa o quê? A procurar o benefício próprio. Aí Deus vem e... Opa, não é isso não, meu irmão. Não é isso não. Não é assim não. E as pessoas hoje, né, vivem insatisfeitas. Muitas vezes, sabe por que vivem insatisfeitas? Porque não estão nos meios, nas formas e nas maneiras de Deus para que Ele possa se manifestar. Qual que é a maneira de Deus se manifestar na área financeira? Dízimo e oferta. Né, Silvano? É a maneira, é o meio de Deus, querido, para te abençoar. Mas tem aqueles ainda que resistem. Por quê? Porque quer achar uma forma. Mas essa forma que ele quer encontrar, que a pessoa quer encontrar, é a dificuldade dele. E a dificuldade dele se torna o quê? Um pecado. Por que um pecado? Porque o pecado ele distancia de Deus. E a pessoa acaba se distanciando de Deus por querer encontrar formas e maneiras para ser abençoado na área financeira. E o que Deus deixou, o meio e forma e maneira, já está na Bíblia. E pronto. Então, o que Abraão encontrou para crescer feliz? Isaac. Mas Deus não queria só que ele tivesse Isaac. Deus queria algo maior para ele, amém, irmãos? Para que Deus fosse realmente, para que o Senhor seja na vida dele como o quê? Como Jeová Jireh, o Deus da providência. E em cada momento, não é só os olhos de Abraão estavam, não, Deus já fez, já trouxe Isaac. Não, Deus falou, não, eu sou o Deus da providência aonde você estiver. Eu sou o Deus que vai se manifestar aonde você estiver. O lugar que você estiver, o problema que você estiver, Ele vai manifestar em nome de Jesus. Por quê? Porque é a forma, é a maneira, é o meio de Deus se atuar, para Deus manifestar. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Aleluia. Na Bíblia nós vemos muitos exemplos de pessoas que usaram formas, meios e maneiras. Mas muitas vezes, em suas vontades, né? Nas suas maneiras, nas suas formas. E essa passagem aqui mostra algo maravilhoso aqui, meu irmão, de um homem chamado Finéias. Quem que era Finéias? Finéias, ele era o neto de Arão, filho de Eleazar, né? Arão era pai de Eleazar, e Eleazar era pai de Finéias. E Finéias, querido, foi um homem assim, posicionado.
Essa passagem aqui nos mostra algo grandioso para mim e para você, para que você saia daqui hoje em nome de Jesus, entendendo que Deus tem o seu meio, que Deus tem as suas formas e as maneiras dele para se manifestar. Vamos ler? Números 25, versículo 1. Não esqueça que hoje Deus vai pedir para você, como pediu para Abraão, todos os seus meios, todas as suas formas e todas as suas maneiras de pensar diferente das maneiras e das formas e dos meios de Deus. Porque Deus quer o quê? Te abençoar. Deus quer se manifestar na sua vida. Nós precisamos, como igreja do Senhor, como nós estamos nessa campanha, resgatando a fé, o resgate da fé, precisamos resgatar isso, meu irmão. Precisamos começar a entender mais ainda que Deus tem a sua maneira de se manifestar e a sua forma de manifestar. Em nome de Jesus, aleluia. Qual que era a maior dificuldade para Abraão, querido? O que Deus tinha prometido para ele? Que ele seria o quê? Pai das multidões. E isso era algo impossível para Abraão. Só que ele entendeu a maneira, a forma e o meio de Deus agir. Então, tudo que era impossível passou a ser possível. Tudo que é impossível na sua vida vai passar a ser possível na sua vida, em nome de Jesus, querido. Eu aprendi algo nesse congresso que nós fomos, eu aprendi algo tremendo, porque aquilo que você vê, Deus já fez. Mas aquilo que você ainda não viu, Ele vai fazer. Então, o que seus olhos vê, Deus já fez, querido. Glória a Deus por isso. Mas ainda o que os seus olhos não viu, a vitória que você não viu, a situação que você não viu é resolvida, Deus vai se manifestar em nome de Jesus. Aleluia. Deus é grandioso demais. Mais, em nome de Jesus. Pai de multidões. Quanto que Abraão pensaria, meu irmão, ser pai de multidões? Se ele tinha colocado Isaac como o meio dele existir? Como que Abraão iria se abrir para Deus se ele estava numa posição confortável? Ele estava completo? Ele estava seguro naquela posição? Isaac estava, de frente aos seus olhos. Aí vem Deus e falou, não, agora você vai me dar ele para mim, cara. Porque eu quero fazer algo maior na sua vida. Aleluia. Tudo que nós damos para o Senhor, meu irmão, o meio e a forma de Deus agir é Ele querer fazer muito mais daquilo que nós pedimos, pensamos, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Em nome de Jesus. Aleluia. E Deus quer provar para você, querido. E Deus quer provar para você que Ele vai se manifestar na sua vida. Nós precisamos se assegurar no Senhor. Nós precisamos nos colocar, na presença do Senhor. E o interessante é que os salmos que a Lília... Tiago, por favor, coloca os salmos que a Lília colocou. Salmo 103, 13, né? Coloca para mim, por favor. Como um pai se compadece de seus filhos, assim quem? Assim quem? Assim quem? Mas por que Deus quer que nós entendemos de Senhor? Eu vim com isso no meu coração, querido. Por que Deus quer que você entenda que é o Senhor? Porque é a forma de Deus, é o meio de Deus, é a maneira de Deus. Nós entendemos que Ele é Senhor.
Aleluia! Assim o Senhor se compadece, assim o Senhor se compadece de nós. Quando você entende como que Ele é um Pai que se compadece, o Senhor dos exércitos. O que é o Senhor dos exércitos, meu irmão? O Senhor dos exércitos significa que Ele está dentro das tuas batalhas e das tuas dificuldades, em nome de Jesus. O Senhor. Aleluia. Vamos lá. Números 25. A hora que eu vi a Lília falando isso aqui, falei, pronto. Testifica, né? Vamos lá. Números 25, versículo 1. Enquanto Israel se demorava em Setim, enquanto Israel se demorava em Setim. Será que era para isso ter demorado ali, querido? Será que Deus já não havia dado uma nova direção? Será que era para eles ficarem muito tempo nesse lugar? Vamos lá. E o povo se entregou a quê? O que o povo começou a fazer, queridos? A prostituir-se com as filhas dos... Quer dizer, eles perderam tempo ali, ficaram muito tempo no lugar que talvez Deus já tinha falado para eles saírem. E o que aconteceu com eles? A maneira de Deus fazer, a forma de Deus fazer e o meio de Deus fazer, eles esqueceram. E quando eles começaram a se prostituir, a entrar na prostituição, isso significa o quê? A dificuldade que eles estavam. Eles começaram a encontrar uma forma, uma maneira e um meio de viver. E agora eu te pergunto, prostituir-se é a forma de Deus, a maneira de Deus? Então vocês vão ver o que vai acontecer aqui. Versículo 2. E estas, pronto, dançaram. E estas, as mulheres, as prostitutas, convidaram o povo aos sacrifícios, aos seus deuses. O povo comia e se prostrava, aonde? Diante deles. Te pergunto, é a forma, é a maneira, é o meio de Deus, querido? O que vocês acham? Misericórdia. Versículo 3. Juntando-se Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra quem? Contra quem, irmãos? Eu não ouvi. Contra quem? Era contra as filhas dos moabitas? Hã? Eram as filhas das moabitas que Deus estava contra? Por que mesmo? Porque eles estavam o quê? Tendo benefícios. Benefícios em imoralidade sexual. E não é isso, esse não é o meio, e não é a forma, e não é a maneira de Deus se manifestar. Deus quer se manifestar onde? Num casamento sólido, num casamento em nome de Jesus, querido. A maneira de Deus é essa, é a união clara. Vocês estão aí, não? Aleluia. Acendeu-se contra Israel e disse quem? Quem que disse, irmãos? O Senhor. A Moisés, toma todos os cabeças do povo e faz o quê? Enforca-os. A quem? Ao diabo, a quem mesmo? Enforcar para quem mesmo? Para o diabo?
ao Senhor ao ar livre. Para quê mesmo? Para que eles fossem o quê? Expostos. Para ser exposto, para quê, querido? Só para ficar lá exposto no sol? Não. Aquilo ali era uma correção de Deus para que os outros pudessem aprender a forma, os meios e a maneira de Deus de se manifestar. E a ardente ira do Senhor se retirará. Da onde? De Israel. Versículo 5. Assim Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate aquele dos seus homens que aderiram a quem? O que é matar, querido? Matar é acabar. Acabar com os planos, acabar com as promessas, acabar com as bênçãos. Exterminar. E acabar com tudo. Exterminar com tudo. Cada um mata aquele dos seus homens que aderiram à idolatria. Ou à dificuldade deles. Versículo 6. Então, um homem dos filhos de Israel veio e trouxe seus irmãos, um midianita, perante os olhos de Moisés e de toda a comunidade dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Vendo isto, vindo o quê, meu irmão? Um midianita aos olhos de Moisés na comunidade. Enquanto ele estava chorando, o cara veio de bobo lá no meio. E Finéias viu. Vendo isso, versículo 7, vendo isto, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, levantou-se, tomou uma lança, seguiu o israelita até a tenda, e lá transpassou-os pelas barrigas, o homem israelita e a mulher, e cessou a praga que feria os filhos de Israel. Qual que era a maneira de Deus agir? Matar, colocar no ar livre. E Finéias viu um homem e uma mulher querendo fugir. O que ele fez? Foi atrás. Pegou os dois de uma lançada só. Amém, irmãos? Por que Finéias fez isso? Quem que era Finéias mesmo? Finéias aqui estava como sacerdote. O sacerdote não vai aceitar a forma e maneira e meios de outro Deus, querido. Vocês estão entendendo, não? Finéias era radical. Versículo 9. E os que morreram da praga foram quantos? Foi quantos? 24.000 pessoas, acabou. Para eles acabou tudo. 24.000 pessoas, meu irmão, uma borda da mata. Eu acho que até mais. Acho que borda da mata é menor ainda do que 24.000. Monte Sião é menor do que borda. 24.000 pessoas, querido. Perderam por quê mesmo? Meio e forma e maneiras. Vamos lá. Versículo 10. E então disse o Senhor a Moisés: Finéias,
filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois foi tomado de zelo por mim. Finéias foi tomado de zelo por Deus, querido. Falou, não, aqui ninguém vai agir fora dos meios, das formas e maneiras de Deus. E o que o Senhor falou para Moisés, ele se alegrou com Finéias. Ele se alegrou tanto com Finéias, que Finéias ele fez o que restava ele fazer. E a Bíblia diz que Deus se alegrou com ele porque ele trouxe o livramento para o povo de Israel, para a praga que estava acontecendo. Qual praga? Estava havendo mortandade, morte. E eu profetizo na tua vida que morte nenhuma vai acontecer na tua vida em nome de Jesus, querido. Quando nós entendemos que Deus tem a sua forma, maneira e meios de fazer, querido, nós precisamos entender isso. E é na igreja. É na igreja que Deus tem a sua forma. Por que mesmo? Porque Finéias tinha zelo. E estava dizendo, Moisés, Finéias é o cara. Ele acabou com a maldição no meio do povo. E eu te pergunto, quem era Moisés mesmo? Mas quem que Deus usou para paralisar a maldição que estava acontecendo lá, querido? O sacerdote. Deus quer usar você, meu irmão. Deus quer nos usar, sabe por quê? Para que maldição nenhuma alcance as nossas vidas em nome de Jesus. E Deus se alegra conosco, porque nós zelamos pelo que Deus é, a forma que Ele age. Aleluia. Oh, glória a Deus. Versículo 12. Portanto, dize, dou-lhe o quê? Quantos querem a aliança de paz do Senhor na sua vida, meu irmão? A ausência, né, de guerra. A aliança de Deus conosco. A manifestação da paz do Senhor nas nossas vidas, na sua vida. Sabe por quê? Porque Finéias se encaixou, ele entrou nas maneiras e nas formas, nos meios de Deus. Aleluia. Portanto, dize, dou-lhe a minha aliança de paz. E ele quem mais? E ele quem mais? Isso fala de quê? Herança espiritual, meu irmão. Aleluia. A herança, a nossa herança, os seus filhos, seus netos, a aliança do Senhor virá, a aliança do Senhor estará. Quando nós entendermos as formas e maneiras e formas que Deus age. A Bíblia diz que os nossos filhos são o quê? Herança do Senhor. Mas para que eles sejam herança do Senhor, precisa começar em nós, como os pais. Ensine os seus filhos o caminho que eles andem, para que quando eles estiverem velhos, aonde começa a situação? Em nós, querido. Se nós não ensinarmos os nossos filhos, querido, se nós não ensinarmos eles, quer dizer, os filhos são herança, mas antes os pais precisam entender algo. Nós precisamos entender forma, maneira e meios de que Deus age. Ele e a sua descendência, depois dele, terá a aliança do sacerdócio. Todos estarão aonde? Na presença do Senhor, querido. Você quer isso para a tua vida, meu irmão?
Você quer isso para a tua família? Seus filhos? Então entenda, eu preciso estar no meio, aos meios, maneiras e formas que Deus age. Abraão entendeu, Finéias entendeu, Josué entendeu. Oh, Jesus amado, aleluia. Sacerdócio é por um tempo. A promessa de Deus está dizendo aqui, o sacerdócio perpétuo. Os nossos filhos não vai desviar, meu irmão. Como que ela dizia que não existe o quê? Desviado? O que existe? Não lembra? Fiquei chocado. Não existe desviado, querido. Existe morto. As pessoas acham, falam assim, não, mas os desviados, está morto. Acabou. Se ele não voltar de novo, se ele não entrar algo no coração, querido, está morto. E eu quero que dê tempo tudo que eu quero falar aqui, em nome de Jesus. Versículo 12. Versículo 12 não. Versículo 14. Não, 13 ainda. Sacerdócio perpétuo. Por que vai ser perpétuo, meu irmão? Porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Como que matar alguém foi a maneira de que Deus usou para fazer expiação, querido? Dá para entender um negócio desse? Glória a Deus que Jesus veio. Levanta a sua mão aí e fala, Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor veio. Porque o negócio era punk, meu irmão. Vocês já imaginaram? O papel de Finéias naquele dia foi mais ou menos o papel de Jesus. Ele viu, ele se impulsionou e foi. Está restando 2, então vamos acabar. Oh, meu Pai, misericórdia. Versículo 14. O nome do israelita que foi morto com o medianita era Zirri, filho de Salu, líder de uma família simeonita. Meu irmão, ainda coloca o nome do rapaz. Levanta sua mão e fala, misericórdia. Meu irmão, tem nome. O que é a identidade de uma pessoa, meu irmão? Tem nome. Não podia ser outro nome. Mas era do cara. Era da família de quê? Dos simeonitas. Versículo 15. E o nome da mulher medianita morta era Cosbi, filha de Zur, chefe de uma clã midianita. Midianita, o que é mesmo? Os inimigos, né? Lá na frente se tornaram os inimigos. 16. E disse o Senhor a Moisés, afligirei os midianitas e os ferirei. Nossa, Pai do céu. Tem muito inimigo levantando contra você, querido. Deus está dizendo para você, Ele vai se levantar. Enquanto nós formos zelosos, honrarmos a Ele, a forma, a maneira que Ele age, nenhum inimigo ferirá você em nome de Jesus. Nome de Jesus. Versículo 18, porque eles vos afligirão com seus o quê? Porque eles vos afligirão a vós outros, quando vos enganaram. No caso de quem? Dos deuses lá, eles conseguiram, as mulheres conseguiram enganar eles.
Enganaram eles. No caso de Cosbi, filha do príncipe dos midianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga. No caso, qual caso que era? O caso da idolatria. Naquele dia, acabou com tudo. Acabou com o projeto, acabou com as realizações desse povo. Deles, né? A nossa não. Nós vamos para frente. Finéias fez cessar a ira do Senhor. Finéias fez cessar a ira do Senhor. Porque ele foi zeloso, cuidadoso, não tinha dificuldade, meu irmão, para fazer os meios, as formas e maneiras de Deus. Não tinha dificuldade. Finéias não tolerava, meu irmão, outros deuses no meio. Se brincar hoje na igreja, as pessoas falam tantas coisas, né, irmãos? Se brincar hoje na igreja, tem tanta idolatria, tem tanta coisa. Mas por que mesmo? Buscando o benefício próprio, esquecendo das formas, maneiras e meios de Deus. E isso significa o quê? Dificuldade. Dificuldade. Precisa ser quebrado em nós isso, em nome de Jesus, na sua vida, em nome de Jesus. Sabe o que Finéias estava dizendo? Se não for o Senhor, fora. Se não for o Senhor na tua vida, meu irmão, não aceita nada do que não é do Senhor para a tua vida. Fora, em nome de Jesus. Vai para fora. Como a pastora falou ontem, domingo, não sejamos apenas perdoados, mas sejamos limpos. As pessoas querem ser, eu quero perdão. Não, mas nós precisamos ser limpos na palavra, querido. Porque é a palavra que é os meios e as formas e as maneiras do Senhor. É do jeito que Ele age, é do jeito que Ele quer fazer. Aleluia. Em nome de Jesus. Para encerrar, Romanos 6. E eu quero que você me ajude a explicar isso, irmãos. As pessoas querem criar coisas fora do que Deus já determinou. As pessoas querem inventar aquilo que Deus já está determinado. E as pessoas pensam que os não de Deus é para prejudicar nós. Os não de Deus, querido, aleluia, os não de Deus para nós é para que nós não venhamos criar formas e maneiras erradas e que não sejamos o quê? Presos pelo inimigo. Misericórdia. Vamos lá? Romanos 6. Oh, aí não vai, né, Tiago? Romanos 6, versículo 1 ao 4. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? O que vocês acham, irmãos? Vamos permanecer na dificuldade? Fora das formas e maneiras e meios de Deus? O que vocês acham? Versículo 2. De modo, de maneira, de forma, de meios nenhum.
Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para eles morremos? Versículo 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua 4. Fomos, pois, sepultados com ele, aonde? Na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, como é que Jesus foi ressuscitado, meu irmão? Essa palavra glória está como? Letra minúscula ou maiúscula? Então significa que esse glória não está se falando da majestade de Deus. Está falando sobre o quê? O caráter de Deus. Sejamos mortos pela glória do Pai. O caráter, por aquilo que Deus é. Assim também andemos nós em novidade. O que significa conversão para você, irmão? Conversão é para que nós possamos glorificar a Deus. Sem conversão é morte. Mas a Bíblia está dizendo ali que nós vamos andar em novidade de vida depois de quê mesmo? Do batismo. Então, antes do batismo, você e eu eram mortos. Agora, põe na tua cabeça agora, imagine, quando você passa pelas águas, você passa pelo batismo, você se torna o que mesmo? Novidade de vida. E se nós nos tornamos novidade de vida, significa, querido, que nós estávamos mortos para tudo o que Deus tinha, para tudo o que Deus tem. Quantas pessoas estão mortas por essa geração, por essa cidade, por estar desviada? Já não consegue mais viver em novidade de vida? Vocês estão entendendo ou não? Morte significa, para que as pessoas ainda não se converteram, significa uma morte prematura. Não era para morrer, querido. Não era para estar mortos. As pessoas fora de Cristo não era para estar mortos, era para estar em novidade de vida, para estar vivas. Agora você imagine uma pessoa morta, como era eu e você, aleluia, porque nós nos batizamos. Imagine você, uma pessoa morta. Agora eu quero falar uma morte natural. Uma pessoa morta, querido, ela vive o quê? Uma pessoa que morreu. Olha o que é o poder do Evangelho para mim e para você, querido. O batismo faz com que uma pessoa morta volte a ter novidade. Passamos a ter uma novidade de vida onde não tínhamos. E qual é a novidade de vida proposta para Deus, para mim e para você, meu irmão? Formas, maneiras e meios de Deus. E os meios de Deus é que as promessas, que as bênçãos do Senhor nos alcance. Porque nós estávamos mortos para isso. A pessoa que morre, acabou o processo das promessas, das bênçãos de Deus acontecer na vida dela. Então a minha vida e a sua vida, aleluia,
Andamos em novidade de vida todo dia. Porque eu estava morto. E eu posso sonhar, eu posso andar. O morto já não podia fazer mais, não pode fazer mais nada. E Jesus foi tão tremendo, querido, uma morte assim, para nós olhar para Cristo. Você sabia que no Getsemane, quanto tempo vocês acham que Jesus ficou lá no Getsemane? Terminando. Quantas horas vocês acham? E já deu um boizinho para vocês, já falei as horas. Quanto tempo vocês acham que Jesus ficou em guerra com o inimigo? Por causa de mim e de você, querido. Porque era a maneira de Deus, era a forma de Deus, era o meio de Deus de nos salvar. E Jesus não poderia deixar uma unha sequer para o inimigo, querido. Ah, não, mas a Bíblia fala que Jesus esteve no Getsemane, depois o diabo apareceu lá. Mas quanto tempo? Quanto tempo que Deus, a glória do Pai, o caráter do Pai se manifestou nele, se manifestava nele. Os meios de Deus. Quanto tempo você acha, meu querido? Para colocar as formas e as maneiras e os meios de Deus em Jesus? Se for possível, Pai, afaste esse cálice de mim. O negócio não foi brincadeira não, meu irmão. Então a glória de Deus, o caráter de Deus é para nos transformar, é para transformar a sua vida hoje em novidade de vida. Você pode dar um amém aí, meu irmão? Então nós estamos o quê? Numa forma, numa maneira, nos meios de Deus, em viver em novidade de vida. Um morto que era morto pode almejar. Deus quer nos transformar. E Ele transformando, Ele dá vida. Por isso existe o batismo. O batismo era para dar vida, para tirar de uma condição de morte. Respeite o teu batismo, meu querido. Dê valor ao teu batismo. O que é o evangelho, meu irmão? Uma forma, uma maneira, meios de Deus salvar a igreja. Sabe quanto tempo que Jesus ficou no Getsemane guerreando com o inimigo? De 3 a 4 horas, meu irmão. De 3 a 4 horas em confronto direto. Em confronto, que a Bíblia diz que Jesus ficou angustiado, sangrou. O suor dele se transformou em sangue. Para que hoje eu e você estivesse aqui para glorificar, aleluia, a manifestação do caráter de Deus em nós, a glória do Pai. E isso significa o que mesmo, irmão? Só não transforma, só não mudam, só não tornam novidade de vida quem não? Quem não? Quem não? Quer. Então levanta sua mão e diga misericórdia, Pai. Todos os dias, Senhor, nós queremos a Tua glória, o Teu caráter, a Tua formosura. Oh, xaramanaia. De 3 a 4 horas, numa pressão terrível, num confronto terrível com o inimigo. Mas o Senhor dos exércitos, aleluia, oh, aleluia, chegou e entrou nas batalhas de Jesus, querido. É assim que Ele vai fazer e vai entrar nas suas guerras, nas suas batalhas, em nome de Jesus. Você crê ou não? Em nome de Jesus, vamos ficar em pé?
Feche seus olhos. O que é o Evangelho? Traz novidade de vida a quem estava morto. A quem não tinha esperança mais nenhuma. Assim são as pessoas que estão aí fora, meu irmão. Sem esperança, mortos. Muitos se dizem desviados, mas não estão desviados, estão mortos. Porque deixaram de não ter novidade de vida. Nossa, Pai do céu. Tenha zelo pelos meios, formas e maneiras de Deus se manifestar. Abraão creu, meu irmão. Josué creu. A Bíblia diz que Josué morreu satisfeito. Cumpriu o chamado. Nenhuma unha, nada da sua casa e família ficaram nas mãos do inimigo. Que nessa noite, querida, em nome de Jesus, qual vai ser a sua entrega? A sua entrega para um Deus zeloso, amoroso. A entrega de Abraão foi Isaac. Aquilo que ele achava que era benefício demais para ele. Aquilo que ele achava que aquilo era a maior alegria dele. E Deus mostrou para ele que tem o impossível para acontecer. Aleluia. Tem o impossível para acontecer na minha vida e na sua vida. Aquilo que nós pensamos que não vai dar, vai dar. E o impossível é aquilo que os nossos olhos não veem, querido. Porque aquilo que os nossos olhos veem, Deus fez. E o que os nossos olhos não veem, Deus vai fazer. É fé. Resgata a tua fé. Entrega o que você tiver que entregar, meu querido. Entrega o que é a sua dificuldade. Entrega. Eu imagino Abraão para entregar Isaac. Poxa, Deus. O Senhor prometeu, o Senhor fez, agora o Senhor está pedindo de volta. O Senhor quer que eu mate? O Senhor quer que eu coloque ele em sacrifício? Oh, Jesus. Aleluia. Mas Abraão creu nas formas, maneiras e meios que Deus age. E você crê? Então levante suas mãos para o Senhor. O que Deus pede para nós, querido, é sempre sacrifício, querido. Infelizmente, ou felizmente. Mas nós precisamos entender que é a maneira dele de agir, que é a maneira dele de se manifestar, que é os meios que ele encontrou para nos abençoar, para nos guardar. Aleluia. Que ele tem as formas dele para manifestar a nós. Nós precisamos crer. Finéias creu, Josué creu, Daniel creu.
Aleluia, Davi creu. A viúva creu. Cada viúva que entregou as suas 2 moedinhas, sacrifício para ela, mas foi a maneira que Deus encontrou para trazer ela para o altar. Oh, aleluia! E foi através do dízimo e oferta. Meu Deus, meu Deus. Como a Silvana falou, nós entregamos o dinheiro, mas a manifestação do Senhor, aleluia, é a verdade, é o espiritual, é o que vem dele, é o que vem da presença dele. E isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Muitas vezes nós queremos nos alegrar por aquilo que Deus já fez, querido. E nos prendemos nisso e esquecemos que Deus tem mais. Abraão entrou nesta unção. Josué entrou nessa unção. E Josué ainda diz: cuidado com as suas almas. Cuidado. Saia daqui nessa noite com essa convicção, meu irmão, que não existe desviado, existe mortos. A novidade de vida passou, acabou. Se ele não entender e não voltar, está morto. Está nas mãos do inimigo. E Deus não pode fazer nada se a pessoa não decidir. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, eu entrarei. Decisão, escolha. Os meios de Deus é esse. Eu vou bater, eu vou entrar, eu vou ceiar. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o poder da Tua manifestação, Pai, da Tua palavra, manifeste no nosso coração. Tira toda e qualquer dificuldade do nosso interior, Pai. Tira tudo aquilo que nos faz, ó Deus, nos afastar e a dificultarmos o Senhor para nos abençoarmos. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o Teu poder, Senhor, se manifesta nas nossas vidas, na nossa casa. Deus, nos nossos sonhos, em cada projeto aqui, Pai, em cada familiar, em cada filho. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o Senhor se manifeste, para que nós possamos, como igreja, glorificar o Senhor. O quanto o Senhor é maravilhoso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor leve cada um aqui, Senhor, em segurança para a sua casa, para o seu lar, para o seu descanso. Oh Deus, sabendo que estamos vivos no Senhor. Aleluia. Novidade de vida é favorável a nós. Quero profetizar, Senhor, toda novidade de vida à Tua igreja. Tudo que é novo, tudo que é grandioso. Oh Deus, em nome de Jesus, toda abundância, prosperidade, em nome de Jesus, que alcance a eles em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor, um aplauso bem forte. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor, em nome de Jesus. Amém, igreja? Estamos encerrados.